E aí, como é que tá aí para você? Tá gostando? Espero de verdade que sim, tá? Vamos iniciar agora aqui a aula 3, tá, do nosso primeiro módulo. Eu queria trazer para você, querido aluno, querida aluna, que vamos entrar agora, eu diria para você que é um dos principais diferenciais do meu curso de finanças, né? Como eu falei no início do nosso curso, a minha formação é de economia. A gente existe hoje em dia um mercado muito amplo, né, de educadores financeiros, profissionais que se lançam no mercado por ter estudado finanças comportamentais, por ter feito alguns cursos de coaching. O meu diferencial que eu diria para você é a minha formação, que é em economia. Então eu estudo já o tema há aproximadamente aí 10 anos e eu queria e quero e vou trazer para vocês agora os principais conceitos. Você me perguntar, mas Júlio, por que isso é importante? Durante o processo de investimento, durante o teu processo de estudo, você vai se deparar com muitos conceitos econômicos, como inflação, taxa de juros, Selic, entre outros termos que talvez você vai ficar um pouco perdido. Eu quero trazer para vocês o que há de mais importante na economia como conceito mesmo, para que você seja sempre assertivo durante todo o teu processo, tá bom? Então, primeiramente, eu queria definir para você, aluno, aluna, o que é que vem a ser a economia. Bom, economia, queridos, nada mais é do que a ciência que estuda a relação dos recursos escassos, tá? No caso, limitados, tá? Com a necessidade ilimitada dos seres humanos. Esse é o princípio da economia. Então a gente tem em nossa sociedade, em nosso planeta, recursos que são sempre muito limitados e as necessidades humanas que são cada vez mais ilimitadas. Estamos gravando esse vídeo numa sexta-feira que está acontecendo um Black Friday, então as pessoas, por exemplo, agora estão empolvorosas para comprar produtos. Vão sair para comprar e querem comprar porque a necessidade nossa do ser humano ela é ilimitada, né? Mas vocês vão entender que muitas dessas compras são compradas por impulso. E vou mostrar o quanto que é importante a gente entender a nossa mentalidade para que não haja por impulso e compre de forma assertiva e inteligente, tá? Economia ela é dividida em dois subgrupos, dois subtemas, micro e macro. O que é que vem a ser a microeconomia? Ela estuda a relação dos agentes econômicos como o indivíduo, as famílias, as empresas, bem como a influência dos preços das mercadorias e a relação da oferta e demanda dos mesmos. Bom, na prática, se a gente for levar em consideração, o que é que vem a ser a microeconomia? Por exemplo, eu tenho R$50 e quero comprar uma camisa. E eu vejo que aquela qualidade daquela camisa ela é uma qualidade relativamente inferior. Mas eu só tenho R$50. Então eu tenho um limite orçamentário para a compra daquele produto. Automaticamente, quando eu dobro a minha renda, eu tenho R$100 para a compra de um produto, a minha necessidade ela passa a ser outra. O meu padrão de consumo ele aumenta. E aí eu passo a comprar uma camisa de R$100 com uma qualidade um pouco maior. Então, essas pequenas tomadas de decisão, aluno e aluna, você percebe que está dentro, inserido do contexto da microeconomia, tá? Na macroeconomia, aborda os aspectos mais amplos, como taxa de juros, inflação, mercado monetário, valores das commodities, as relações de troca entre países e os seus interesses, nível de emprego e desemprego, nível de renda de um país, o valor do câmbio, o porquê ele fica mais caro ou mais barato, dentre outros. Então aí entra o conceito, aí, alguns tópicos importantes na macroeconomia, quando a gente fala, por exemplo, de valor de commodities. Mais para frente do curso a gente vai falar o que é que vem a ser commodity, você vai poder investir em commodities, que inclusive agora está em alta. O agronegócio vem crescendo muito no Brasil, né? A tecnologia do agronegócio vem crescendo, então é importante você entender o que é que vem a ser uma commodity, tá? Que eu vou explicar mais para frente. Taxa de juros, inflação, vou dar mais detalhes também para você nos próximos slides, tá? E na definição também de economia, a gente tem um tópico muito importante, que é a lei da escassez. É a lei que norteia a economia como ciência. É o seu princípio fundamental, sem a qual não existiria ciência econômica. Lei da escassez é a lei que determina o valor de um produto ou de um bem no mercado. Então, essa é uma máxima também que está sempre norteando a economia. Entender o conceito de lei de escassez. Tudo aquilo que é escasso, ele é mais caro. Quanto é que custa a grama do ouro e a grama do diamante? Por que o diamante é mais caro? Porque ele é mais escasso. Então é importante também você entender os conceitos da escassez, que tudo aquilo que a gente encontra com mais dificuldade, ele tende a ser sempre mais caro, tá? Bom, lei de oferta e demanda. Essa é a lei, gente, que determina o valor, ou seja, o preço da mercadoria de um bem na economia. Quanto mais escasso, como eu acabei de falar, via de regra, mais caro será esse bem. Outro fator que também determina o quanto será pago por esse bem é a sua percepção de valor.
Esse é um detalhe muito importante, porque não é só o preço do produto em si, mas a percepção de valor. Por exemplo, a gente tem um celular da Samsung e um celular da Apple. Via de regra, o telefone da Apple é mais caro, porque a percepção de valor que existe nesse bem, nesse produto, ele é mais caro. Então, por isso que às vezes é muito importante, quando a gente for fazer, por exemplo, a venda de um produto, embutir valor nesse produto, né? Isso também está muito dentro da economia. Custo de oportunidade é o quanto as pessoas estão dispostas a perder em um investimento, ou seja, a compra de um bem, em detrimento de um outro. Então, na prática, o custo de oportunidade é, por exemplo, eu tenho a opção de comprar um título Tesouro Direto. Não, mas eu vou comprar um CDB, porque o CDB vai me render um pouco mais do que um Tesouro Direto. Então, essa troca, essa tua tomada de decisão de comprar um CDB no lugar do Tesouro Direto é o custo de oportunidade, ou seja, você abrir mão de um bem em detrimento de um outro, porque na vida a gente não pode ter tudo, né? A vida é uma questão de escolhas. Bom, PIB, Produto Interno Bruto, é o quanto é produzido no país ou estado no período de um ano. Toda a produção das empresas e fábricas dentro do território nacional, mesmo ela sendo estrangeira. Por que eu dou ênfase aqui o dentro do território nacional? Porque, por exemplo, para vocês entenderem um pouco do conceito, do PIB e da diferença do que vem a ser um PIB e um PNB. O PIB, por exemplo, a gente tem uma empresa como a Jeep, tá? Que é uma empresa italiana, com sede na Itália, mas tem uma unidade aqui no Brasil. Então, tudo que é produzido por essa empresa, por essa indústria, dentro do Brasil, faz parte do PIB, tá? PNB, Produto Nacional Bruto. É tudo que é produzido pelo país no período de um ano por empresas nacionais, estando ela dentro ou fora do país, tá? Eu cito um outro exemplo para você. Como eu falei no começo do curso, morei 4 anos na Europa. Uma empresa muito forte que existe lá, a Havaianas. Nunca pensei em imaginar que na Noruega eu iria encontrar Havaianas lá sendo vendido e também Guaraná Antártica. E aí, por exemplo, as vendas que a Havaiana faz na Noruega, ela faz parte do PNB, porque ela é uma empresa brasileira com unidades fora do país. Então é interessante você também entender e conhecer o conceito e a diferença de PIB e PNB. Renda per capita é a relação, ou seja, a razão de toda a população, tá, de um país dividido pelo seu PIB. Então a gente pega a população brasileira hoje de aproximadamente 210 milhões de habitantes, divide pelo seu PIB, a gente consegue identificar e achar a renda per capita de um país. A gente tem países na Europa, por exemplo, que tem uma renda per capita muito maior do que o Brasil, né? Apesar do Brasil ser hoje a 10ª economia do mundo, mas o PIB per capita do Brasil é muito baixo. A gente está em 79º lugar em renda per capita. Por exemplo, a Noruega está em 8º lugar em renda per capita, que é um país muito rico e a população vive muito bem. Importante também conhecer esse conceito e as diferenças entre um e o outro. Bom, gente, queria falar um pouco aqui sobre estruturas de mercado, tá? E mostrar as diferenças entre um e o outro, tá? As diferentes estruturas que existem, na verdade, tá? Uma delas é a concorrência perfeita. Ou seja, o número de compradores e vendedores é tão grande que nenhum deles, agindo individualmente, eles conseguem afetar o mercado. Ou seja, a gente tem uma quantidade bastante alta de determinadas empresas que eles não conseguem, eles não barganham o valor, tá, desse produto porque existem muitas empresas no mercado. Então, existe uma concorrência perfeita nesse cenário. Monopólio, uma estrutura de mercado onde temos apenas uma empresa ou indústria, dona de um produto e vários compradores, tá? Oligopólio, grupo de empresas ou negócios onde juntos eles conseguem determinar os preços do mercado entre eles. Um exemplo de oligopólio, a indústria do petróleo, né? A gente tem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e as empresas que fazem parte dela, né? Então eles se juntam, né, formando um oligopólio e determinando o preço do petróleo, ou melhor, o preço do combustível para o consumidor final, tá? Estruturas salariais de mercado. Eu trouxe aqui para você compreender e entender a diferença da estrutura salarial de um brasileiro para um norte-americano. Olha só que interessante, gente. Salário, tá? É a remuneração que um trabalhador recebe pelo serviço que ele executa. E aí eu fiz uma pergunta, faço essa pergunta para reflexão. Quanto que ganha um americano por hora de trabalho? Para a gente poder comparar e entender quanto que um brasileiro ganha, tá? Bom, salário mínimo nos Estados Unidos, ele não é como no Brasil, não é feito por mês. Quanto um brasileiro ganha por mês? Não. Lá eles pegam por hora. E digamos, afegão médio, né, um trabalhador médio americano, ele recebe de salário mínimo 7,25 dólares. Se a gente multiplicar
por 180 horas, que é normalmente quanto o tempo de trabalho que uma pessoa normal trabalha por mês, daria aproximadamente aí, ó, 1.305 dólares. Vezes 5,4, que é o câmbio no momento em que eu fiz o cálculo, está dando aí R$ 7.047. Fixe esse número aí, tá, gente? Fixe esse número, quanto que é o salário de um americano médio, tá? O salário mais baixo que um americano recebe é de R$ 7.000. Vamos fazer o comparativo com o Brasil? Quanto que é a sua hora de trabalho hoje, ou de um afegão médio, ou de um trabalhador médio aqui no Brasil, tá? Quantas horas a gente trabalha por dia? Cálculozinho aqui bem simples. 8 horas por dia, vezes 5 dias na semana, dando 40 horas semanais. É um tempo médio que um trabalhador desenvolve de trabalho durante o mês. 40 horas vezes 4,5, que é a média de semanas que existe no mês, dando um total aí, ó, de 180 horas, que é a mesma quantidade de horas que eu mostrei no slide anterior. Bom, levei em consideração que um rendimento líquido de um trabalhador, tá? R$ 4.000, eu coloquei um valor aproximado. E a gente vamos entender agora quanto que sobra desse salário. Vamos lá, ele recebe R$ 4.000 e eu subtraí aí como custo fixo dele os gastos que ele tem durante o mês de R$ 2.000. Quanto que sobra? Conta simples, R$ 2.000 de sobra. E o valor do trabalho dessa pessoa no tempo? A gente pega o que sobra, divide aqui por 180 horas por mês. Olha só, gente, quanto é que a gente ganha em média. Para quem recebe R$ 4.000 por mês, né? R$ 11,11. Por que eu trouxe esse cálculo? Para você entender a percepção do teu tempo. Hoje, tempo mais do que nunca é dinheiro e conta muito. Então, todo o tempo que você passa, entre aspas, perdendo tempo, é dinheiro que você deixa de ganhar. Então, você agora tem uma noção exata de quanto é o teu dinheiro no tempo. Agora você pode usar esse cálculo, tá, baseado em horas de trabalho, e aí você consegue dividir através do teu rendimento líquido. Compartilho com você aqui agora um link também, bit.ly/salário x hora. Aqui vai estar, você vai ter aqui abaixo desse módulo, tá, desse slide, desse material, um link em anexo para você entender e saber quanto que é o seu salário hora. Aqui você vai saber o seguinte, ó, você vai colocar aqui no primeiro momento aqui em cima o salário líquido mensal que você recebe, quantas horas você trabalha por semana e quanto custa o que você quer comprar. E aí você vai colocando ali o valor, tá, do teu salário mensal, quanto você trabalha por hora e coloca quanto que custa esse bem. E aí você consegue entender na prática quantas horas de trabalho você vai precisar desempenhar para adquirir esse determinado bem. Júlio, para que isso existe? Para que isso é importante para mim na prática? Porque você vai entender o quanto que você vai precisar trabalhar para adquirir esse bem. Então você vai dar cada vez mais significado ao teu trabalho e o tempo teu que você está desenvolvendo. Tá bom? Regras dos ciclos econômicos de crise. Aqui a gente já está começando a adentrar um pouco mais no mercado financeiro. É importante você ter esse gráfico aqui em mente para você entender como é que normalmente um gráfico econômico ele funciona para os teus investimentos. Aqui logo na base do gráfico, gente, vocês vão ter o nomezinho lá, otimismo. É um momento em que a economia está começando a virar a chave, ela está começando a se reaquecer. No momento em que eu vos falo, a gente está aí talvez num segundo momento aí de um possível novo pico de uma pandemia. E aí, por exemplo, a gente teve uma fase de queda da economia, um momento muito ruim, e a gente estaria tecnicamente nesse momento aqui, no momento de otimismo. Por quê? Porque entende-se que está se terminando o ciclo de pandemia e está começando a ter mais otimismo no mercado. E a gente chega no segundo momento, que é um momento de excitado, ou seja, o mercado está começando a ficar mais excitado com a possibilidade de reaquecimento. No pico do gráfico, a gente tem a terminologia euforia, ou seja, o mercado está muito aquecido, é quando as pessoas estão muito confiantes que o mercado vai crescer e vai vender, as ações vão valorizar cada vez mais. Então, esse é o momento de euforia. No segundo momento, aqui na verdade no quarto momento, o momento de negação. A curva ela começa a cair, tá? É quando existe um início de uma possível crise financeira e muitas vezes as pessoas não conseguem ter essa percepção. Descendo um pouco mais aqui no gráfico, um momento de medo. Então as pessoas começam a ficar com mais medo e apreensivo. Será que eu posso investir? Será que eu não posso investir? Será que é o momento certo? Descendo ainda mais o pânico. Cara, não é o momento de investir. Eu não posso investir, o momento está muito desfavorável.
eu tenho que guardar meu dinheiro, eu tenho que ter cuidado com o que é que eu vou fazer agora. Desânimo é o que está lá embaixo, talvez ali no meados de julho, junho, no ano de 2020, né, que a gente teve uma crise muito pesada devido ao Covid, estava todo mundo em pânico, todo mundo bastante desanimado, não existia estímulo, todo mundo estava muito preocupado com sua necessidade muito básica. E no pico aqui, no caso, no momento no pior momento da economia, a gente tem um momento de depressão, que é um momento em que, além de você não pensar em investir, você realmente não pensa que a economia não vai evoluir. Por que eu estou passando isso aqui? Por que é tão importante, gente? Porque quando você for começar a fazer os seus investimentos, você tem que estar muito atento a isso aqui. Por quê? Porque no momento em que você vê que é um momento de euforia, você vai precisar fazer uma tomada de decisão diferente do que todo mundo está fazendo. Porque está todo mundo aqui começando a investir. Você tem que ter mais cautela, porque a tendência é que o mercado vai cair. Então fique atento. Quando o mercado está muito aquecido, é o momento de ter cautela e diminuir o investimento. E quando está aqui, ó, queridos, em depressão, quando a economia está lá embaixo, quando todo mundo não está comprando, não está vendendo, é quando você deve comprar. Porque esse momento aqui, o mercado financeiro, ele está em liquidação. Agora, por exemplo, você pode comprar várias ações que no mercado antes estava bem caro, hoje elas estão bem baratas, estão bem desvalorizadas. Se vocês forem analisar, muitos gráficos de muitas empresas muito importantes, inclusive índices da Bovespa, ela caiu muito no pico, no momento de maior dificuldade da pandemia. Então, ali era aquele momento que você precisava comprar uma ação da Bolsa de São Paulo, porque estava por menos da metade do preço, né? Então, vocês acompanham que esse ciclo aqui é constante. A economia é cíclica, ela sempre vai subir e vai descer. Então, podem até dar um print nessa tela aí, salvem para vocês essa tela, porque vai ser importante na tua tomada de decisão para os teus investimentos, tá bom? Bom, terminamos aí mais uma lição. Quero convidar vocês para esse momento agora novamente, que é o momento mais legal do curso também, que é a hora do Coaching Cash, tá? E vou trazer para vocês agora e falar de 3 tópicos aí também bem legais para dar continuidade ao trabalho. Roda da vida, visita a carta de gratidão e decisões que você tomou. Voltei. Tenho que voltar para dar mais detalhes desse momento aqui do Coaching Cash, que é um dos mais importantes que eu diria para você, dentro das atividades que vocês vão fazer, tá? O primeiro deles aqui, queridos alunos, é a Roda da Vida, tá? É um material que é muito difundido e divulgado por vários mentores, profissionais do segmento da área de coaching. E aí eu quero destrinchar essa Roda da Vida aqui, falar para vocês da importância delas, tá? Existem 4 campos aqui do desenvolvimento comportamental do ser humano, tá? Que são elas: o pessoal, o profissional, o relacionamento e qualidade de vida. Muito importante que você coloque em prática essa atividade da Roda da Vida, tá? Como é que funciona na prática? A Roda da Vida, a gente entende que é como que a nossa roda, ela de fato está rodando. Se ela está rodando ou não. O que é que determina isso? No primeiro momento você vai, em cada campo desse aqui, por exemplo, saúde e disposição, aí no campo pessoal, desenvolvimento intelectual e equilíbrio emocional. Eu quero que você faça uma avaliação como é que está o teu estado atual nesse momento, nesses 3 campos pessoais, tá? E seja bem sincero consigo mesmo. Se o seu campo na saúde e disposição, por exemplo, você treina todos os dias, você faz atividades regulares, coloca 9, 10. Se você faz intermediário, uma vez por semana, não tem tanta disposição, coloca médio. Se você não tem disposição nenhuma, não vem treinando, vem comendo mal, bota ali 0 ou 1, tá? É mais ou menos essa análise que você tem que ter para todos os demais campos. Desenvolvimento intelectual. Eu venho estudando bastante, eu venho estudando todos os dias. Eu me preocupo muito com a questão do desenvolvimento intelectual, de aprender, coloca 10. Eu estudo, faz muito tempo que eu não faço uma graduação, faz muito tempo que eu não faço uma pós, teu nível ali está intermediário. Se você nunca estudou, nunca deu importância para os estudos, coloca 0. Use esse parâmetro para todos os outros campos, para qualidade de vida, relacionamento e também para o profissional. Depois de feito isso, pessoal, vocês vão responder várias perguntas que seguem logo abaixo da Roda da Vida. Tá? Preencham tudo, tá? Para você fazer essa autoanálise, essa autorreflexão, tá bom? No segundo momento, visita a carta de gratidão. Esse material aqui é bem interessante também, alunos, que aí vocês vão conseguir entender um pouco mais o que é que vem a ser isso aqui nas perguntas. Primeira delas, para quem
especificar o nome para quem eu estou escrevendo essa minha carta de gratidão, tá? Sabendo que a pessoa para a qual eu estou escrevendo a carta de gratidão é alguém de que de alguma maneira verdadeiramente influenciou minha vida, quais são as coisas pelas quais agradeço e por qual motivo? 3. Descreva o comportamento dessa pessoa que te ajudou. Como o comportamento dela te influenciou? Quais foram os benefícios? 4. Quais foram os maiores aprendizados que você obteve? 5. Permita-se entrar em contato com o sentimento de gratidão que você descreveu. Por quais outros motivos você é grato a essa pessoa? 6. Leia e releia a carta para assegurar que ela contém todos os seus pensamentos e sentimentos. Existe alguma coisa a acrescentar? Baseado nessas perguntas, você vai responder também um questionário que vem logo abaixo e vai também te ajudar muito na tua orientação profissional e também como pessoa, tá bom? E no terceiro momento, para fechar essa nossa lição aí, tá? Eu quero trazer para vocês as decisões que você toma, tá? Quais decisões que você toma a partir de hoje? Eu enumerei, elenquei várias perguntas, algumas delas assim bem interessantes, que por exemplo, quais são as 3 decisões que você já tomou na vida? O que você poderia ter feito diferente em cada uma delas? Dentre outras perguntas, você vai mostrar, escrever para você mesmo e usar esse material para o teu próprio autodesenvolvimento, tá? Então, espero que você tenha gostado bastante. Estamos encerrando aí mais uma lição do primeiro módulo e nos aguarde que vem ainda muito mais coisa bacana para você.